Uma boa tarde a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Quero nesse instante convidar você para meditarmos juntos na santa e bendita palavra de Deus que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 23, e algumas outras escrituras que estarei também trazendo aqui. Aqui diz assim: quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 23. Vamos ter alguma outra escritura aqui. Agora no mesmo livro, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Como se Deus por nós rogasse, rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Muito bem, ainda teremos uma outra escritura. Essa está também em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus, nosso corpo. Deixa eu ler novamente. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus, nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Quer dizer, a mortificação do nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste em nós. E agora, mais uma escritura para então meditarmos. Esta está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Deus abençoe as leituras destas porções das Sagradas Escrituras. Muito bem. Nosso tema nesta ocasião, nesta tarde aqui, é sobre embaixadores e embaixadoras, o pleno potenciário de Deus na terra. Isto opera no corpo místico do Senhor Jesus Cristo, na sua igreja noiva, nestes últimos dias. Estarei lendo umas porções também na mensagem Confronto de Efésios com Josué, a partir do parágrafo 8, daqui a pouquinho. Mas aguarde mais uns momentos, quando estaremos trazendo algumas considerações aqui nas escrituras lidas e outras escrituras que eu não estarei lendo aqui apenas para remir o tempo. Eu tenho várias delas aqui que eu poderia estar lendo, mas está aqui Efésios capítulo 6, verso 20, São Mateus capítulo 16, verso 19, também São Mateus capítulo 10, verso 1, Lucas 10, 19, Lucas 24, 49, São Marcos capítulo 16, São Marcos capítulo 16, versos 17 e 18, Hebreus 11, 32 ao 35, Tiago capítulo 4, verso 7 e outras escrituras que eu poderia estar mencionando. Por último aqui, São Mateus 5, 7. Bom, todas essas escrituras, tanto as lidas quanto essas que eu apenas citei, elas reforçam o ânimo da igreja nesses últimos dias. Sabendo que no mundo temos aflições, nós cumprimos o resto das aflições de Cristo, mas também a igreja de Jesus Cristo é o pleno potenciário de Deus na terra. Todo o poder de Deus está bancando esta igreja, porque a missão não é carne e sangue, a missão não é do homem, é de Deus. E Deus instituiu Ele mesmo, em Efésios 4, 11, instituiu Ele chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. E assim, tudo isso, Ele quer com isso a edificação, o crescimento do corpo do Senhor. Agora, Jesus disse: eis que eu vos dou poder, Lucas 10, 19, eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Depois em São Marcos 16,
versos 17 e 18, também ele diz que esses sinais seguirão aos que crerem. Quer dizer, não é só para o profeta, para o pastor, para o apóstolo, é para os que crerem. Qualquer irmão, qualquer membro do corpo do Senhor Jesus, que Deus outorgou esse poder, está inserido nesse pleno potenciário. Agora, é claro que os dons são distribuídos pelo próprio Deus e nem todos vão estar falando em língua, nem todos vão estar profetizando, mas cada um estará executando a porção ministerial ou a porção de virtudes que Deus dirigiu para cada um de nós, para cada um de vocês no corpo do Senhor. Bem, sabendo que tanto faz vivemos um dia a mais, uma hora a mais, ou 10 anos a mais ou a menos, aqui em comparação umas com as outras pessoas, mas importa que a missão seja cumprida. E isso fala de Israel em Canaã, quando depois de Moisés, Deus usou Josué para não só introduzir o povo na terra de Canaã, mas para posicioná-los. E o profeta de Deus, nos parágrafos que estarei trazendo daqui a pouco, ele mostra aqui um paralelo ou um confronto de Efésios com Josué, ou de Josué com Efésios de hoje. Então Deus também tem pessoas, tem dons que Deus posiciona-os, cada um na sua posição, e assim como no tempo lá do passado, uma tribo não seria bem sucedida na posição da outra tribo. Então quem era produtor, agricultor, não iria ser bem sucedido se fosse tentar uma outra função. Assim também no corpo do Senhor, nós sabemos que cada um vai executar aquela função para a qual Deus o destinou. Eu quero trazer agora aqui com você, isso aqui ao mesmo tempo que está mostrando para nós que um embaixador no natural, representa o seu próprio país em um outro país estrangeiro. E esse embaixador ou embaixadora tem pleno poder, plenos poderes ou pleno potenciário do seu país de origem. E assim então, nós sabemos que também os filhos e filhas de Deus, o profeta vai dizer daqui a pouco na leitura, nós somos mensageiros, no plural, mensageiros para as pessoas. Deus poderia ter confiado isso a anjos celestiais, mas Ele confiou a pessoas terrenas, e Ele equipa estas pessoas com dons específicos. Bem, então vamos ver aqui a partir do parágrafo 8, mensagem Confronto de Efésios com Josué, pregada em 15 de maio de 1960. O profeta diz assim: e então, se Deus nos tem enviado para sermos seu embaixador, todos os poderes que estão no céu, tudo que Deus é, todos os seus anjos e todo o seu poder fica detrás de nossas palavras, se somos corretos e ordenados mensageiros para as pessoas. Só um momentinho, quero baixar esse áudio aqui. Muito bem. Vou baixar um pouquinho mais. Muito bem. Vamos assim, porque o áudio um pouco alto do fundo musical pode interferir na compreensão aqui, na assimilação. Eu quero ter certeza que você assimile 100% do que está sendo lido aqui. Bem, então o profeta diz aqui, eu já havia iniciado o parágrafo 8. Ele diz aqui, se somos corretos e ordenados, vírgula, mensageiros para as pessoas. Deus tem que honrar a palavra, pois Ele tem solenemente escrito que tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que for desligado na terra será desligado no céu. E eu tenho-vos dado as chaves do reino. Tão grande promessa tem Ele dado à igreja. E eu outro dia, como muitos de vocês, eu suponho, estão aqui nesta manhã, eu digo nesta tarde, para ouvirem como eu tentei na minha humildade, ou na minha humilde e simples maneira, explicar a visão que tive do céu. Então o profeta diz aqui, nesse parágrafo 9, que ele teve uma visão do céu, o que ele chamou de o primeiro céu. E ele faz menção, daqui a pouco estarei lendo, de Paulo, quando também esteve em visão
e ele esteve em lugares que ele não pôde, ele disse que era um lugar que não tinha como ele explicar. E Paulo chamou de o terceiro céu. Bem, prosseguindo. Eu nunca nem mesmo tentei duvidar de modo algum qualquer coisa que alguém me disse que aquilo foi Deus quem lhe disse. Eu creio, ou eu creria nisto, mesmo que eu não visse aquilo nas Escrituras. Eu continuaria crendo, ou querendo crer, na palavra daquele irmão. Eu posso ficar somente com a Bíblia, mas, ainda assim, eu creria que talvez o irmão simplesmente não houvesse entendido bem, de alguma maneira, que talvez ele poderia ter confundido isso um pouquinho, e ainda assim, eu creria que ele é meu irmão. Se há qualquer coisa que queima dentro do meu coração, e eu espero que isso nunca me deixe nos anos que hão de vir, para que eu nunca esqueça, o que aconteceu no último domingo, de manhã, como uma semana. Isto fez algo para mim que revolucionou a minha vida. Bem, irmão, irmã, ouvinte, se isso revolucionou a vida do profeta, convém nos prestar atenção, porque pode revolucionar a nossa vida também. Eu não temi, eu não tenho nenhum medo da morte, não temo a morte de maneira alguma, e você não temeria se você simplesmente compreendesse. Agora, talvez se você teria que ter a experiência para conhecer isto, porque não há maneira de explicar isto. Você não pode encontrar palavras, porque elas não constam no dicionário de inglês. Eu digo no dicionário de português, né? Ou mesmo de outro idioma. Ou em nenhum outro dicionário, aqui diz o profeta, porque está numa eternidade. Não ontem, nem amanhã está tudo no presente. Ou nem ontem, nem amanhã. Isso está tudo no presente, é presente o tempo todo, né? O profeta diz. E não é, eu me sinto muito bem, eu sinto muito bem, e daqui a uma hora eu me sinto muito bem, e mais tarde estou sentindo... Deixa eu ler novamente aqui, tá? Alguma coisa ficou errada. Porque está numa eternidade. Não ontem, nem amanhã. Está tudo no presente, e não é, eu sinto muito bem, e daqui a uma hora eu não me sinto muito bem. E mais tarde estou sentindo bem outra vez. Então o profeta diz que não é um alto e baixo, que uma hora está sentindo bem, outra hora está sentindo mal e assim por diante. É o presente o tempo todo, quer dizer, sentindo bem, sentindo ótimo o tempo todo. Vem, nunca cessa, simplesmente aquela gloriosa paz e outras coisas. E lá não pode haver nenhum pecado, lá não pode haver nenhum ciúme, lá não pode haver nenhuma enfermidade. Olha que notícias ótimas, né? Lá não pode haver nada disso que possa alcançar aquela margem celestial. E se eu posso ter o privilégio de dizer isso, que talvez eu não diria, se eu não o disser, então oro para que Deus me perdoe. Mas se eu tivesse o privilégio, o que aconteceu foi que Deus me deixou ser levado para ver algo. Eu me referiria ao primeiro céu. Então, eu creio na Bíblia. Eu creio. Na Bíblia, chamado, creio que foi Paulo, que foi levado ao terceiro céu. E se isso foi glorioso neste primeiro céu, e como será naquele terceiro céu, não é de se admirar que ele não pôde falar sobre aquilo por 14 anos. Ele disse que ele não sabia se estava no corpo ou fora do corpo. Com aquele grande apóstolo, não para repartir seu ofício, ou não para tentarmos fazer nós mesmos qualquer coisa como ele era, mas eu posso dizer com ele, eu não sei se eu estava neste corpo ou fora do corpo. Uma coisa era tão real como eu estou olhando para vocês. E eu sempre me preocupei, se eu passasse e visse uma nuvenzinha flutuando, um espírito, e dissesse, lá vai o irmão e irmã, aqueles são Charlie e Nelly, aqueles são o irmão e a irmã Spencer indo lá. Isso sempre me deixou confuso. Se os meus olhos estão na sepultura, em decadência, apodrecendo, e se meus ouvidos não estão aqui para ouvirem mais,
e se o meu sangue tem voltado todo, e eles me embalsamaram, e se ele está nas águas ou no chão, e minhas faculdades mentais, minhas células do cérebro estiverem todas mortas, então, o que seria eu a não ser nada mais do que simplesmente um espírito flutuando por aí? E aquilo me preocupava. Como eu gostaria de dizer, alô, irmão Pet, estou contente em vê-lo. Alô, irmão Neville, como gostaria de vê-lo. Mas eu pensei, bem, se não tenho com que ver, nenhuma boca para falar, está apodrecida, é pó, como eu seria capaz de dizer alô, irmão Pet, alô, irmão Neville, e assim por diante? Oi, Charlie. Tá, só rápidas considerações. O profeta está dizendo, uma pessoa que partiu, já morreu. Então, o corpo foi para a sepultura. Então ele fala, seria um espírito flutuando por aí, e não teria boca para falar, não teria olhos para ver, não teria ouvidos para ouvir, e assim sucessivamente. Então o profeta diz, sempre eu temi, depois de morrer, o ser humano ser uma nuvenzinha flutuando por aí. Só que agora no parágrafo 14 ele diz, mas agora eu sei que aquilo é errado, ou seja, é errado pensar que vamos ser uma nuvenzinha. Pois está escrito nas escrituras que eu digo que não é contrário, pois se este tabernáculo terrestre for desfeito, temos um outro esperando, outro tabernáculo que tem olhos, ouvidos, lábios e faculdades mentais. Se este tabernáculo terrestre for desfeito, ele tem corpo que pode sentir, pode falar. Bem, então o profeta diz aqui, e isso está nas escrituras, que quando esse corpo terreno, esse tabernáculo terreno se desfizer, há um edifício, ou seja, há um outro templo, um outro corpo preparado, com faculdades mentais, com condições para ver, para ouvir, para falar, e assim sucessivamente. Bem, lembra quando o Senhor Jesus, depois da sua ressurreição, ele apareceu para os seus discípulos, e os discípulos ficaram meio que atordoados e pensaram consigo, será que isso não se trata de um espírito? E Jesus diz para eles, não, um espírito, vede que sou eu mesmo. Um espírito não tem mãos, um espírito não tem carne, não tem ossos, como vedes que eu tenho. Então, isso também nós teremos um corpo glorioso igual dele, né? Prosseguindo no parágrafo 15. E agora isto veio a mim agora mesmo, que Moisés havia morrido e estava em uma sepultura desconhecida por 800 anos, e Elias havia ido para o céu 500 anos antes, mas no Monte da Transfiguração, eles foram encontrados conversando com Jesus. Depois que Samuel havia morrido, após pelo menos 3 a 5 anos, e a feiticeira de Endor o chamou, e ela caiu prostrada e disse, você me tem enganado, porque tu és Saul. Tu mesmo. Ela disse, porque vejo deuses. Ela era pagã. Vê você? Vejo deuses. No entendimento da feiticeira, eram deuses. Mas era o profeta Samuel e ela viu, né, outros irmãos lá também. Vejo deuses levantando. E Saul ainda não podia vê-lo. E ele disse, de que jeito ele está? Descreva-o para mim. Ela disse, ele é magro e tem um manto sobre os seus ombros. Disse, este é Samuel, o profeta. Traga-o aqui perante mim. Eu quero que vocês observem que Samuel não havia mudado nada de sua personalidade. Ele continuava a ser um profeta. Ele disse a Saul exatamente o que aconteceria no dia seguinte. Naquela visão, Samuel veio e falou o que aconteceria com Saul no dia seguinte, e aconteceu. Então, vê você, a morte completamente não nos diminui enquanto lamentamos, choramos e pranteamos na sepultura. Ela simplesmente muda nosso lugar de morar. Ela nos leva de um lugar para o outro. O que é idade? Se eu viver 1 hora a mais, eu sobreviverei muitas pessoas de 16 anos de idade. Eu sobreviverei muitas pessoas de 5 anos de idade. Idade não significa nada. Estamos simplesmente assentados aqui para um propósito, para fazer algo. Bem, agora muitas destas mães de faces bonitas assentadas aqui, algumas delas com 60 ou 70 anos de idade, diriam, bem,
O que tenho feito, irmão Brana? Vocês têm criado seus filhos, vocês têm feito o que vocês estavam supostas a fazerem. Talvez alguns velhos papais assentados aqui dizem, bem, tenho ido ao campo, tenho feito isto, mas eu nunca preguei. Mas você fez simplesmente o que Deus te disse para fazer. Há um lugar para você. Falando com um velho médico ontem, um de meus amigos médicos, um companheiro com 80 e tantos anos de idade, e a sua cunhada está aqui na igreja nesta noite. E ela estava somente um pouquinho preocupada com ele. E eu fui vê-lo. E logo que comecei a falar com ele, ele se alegrou e me contou de uma caçada que ele foi há muitos anos atrás, lá no Colorado, no mesmo estado em que sempre caço. Simplesmente alegre. Estou já perto de encerrar, tá? Alegre, esperto, eu disse, doutor, há quanto tempo o senhor tem estado na profissão? Ele disse, desde quando você mamava. Depois eu disse, é muito tempo. Ele disse, eu já cliniquei apanhando minha carroça, colocando meus alforjes em meu cavalo, já peguei a minha pequena mochila e já andei. E eu disse, sim, através das margens dos riachos, 2 horas da manhã, com sua lanterna, tentando encontrar uma casa onde uma pequena criança tinha dor de barriga ou uma mãe que estava em trabalho de parto. Correto. E eu disse, você sabe, doutor, eu creio que através desta linha divisória aqui, entre o mortal e a imortalidade, Deus tem um lugar para bons e velhos médicos que serviram dessa maneira. Grandes lágrimas vieram em seus olhos e ele começou a chorar. Ele estendeu suas fracas mãos e disse, irmão, assim espero. Além da terra, Deus julga a alma do homem, o que ele é. Então, eu lhe dei esta escritura satisfatória. Muitas vezes, arando através daqueles escuros campos à noite, tentando ajudar alguém, talvez nunca conseguia nenhum centavo por aquilo, mas não tem importância. Eu disse, Jesus disse nas Escrituras, bem-aventurados são os misericordiosos, pois eles obterão misericórdia. E isto é a verdade. Muito bem. Então, viver uns para os outros, o profeta disse, quantas vezes ajudando alguém e nunca obter um centavo por aquilo que fez, ou aquilo que fizemos, ou aquilo que você fez ou faz pelas pessoas. Mas não tem importância. Tudo isso conta e é importante que possamos viver aqui a vida de verdadeiros embaixadores de Cristo. E os que exercem misericórdia também alcançarão misericórdia. Que Deus abençoe essas porções da palavra de Deus ministradas aos nossos corações e até a nossa próxima mensagem, se Deus quiser.